Para essa retomada das ações culturais da F, a diretoria atual entendeu que seria bacana chamar algumas pessoas com envolvimento na cena cultural para poder fazer esse projeto acontecer, né? E eu, que sou do BNDES, estou de LIP, inclusive para me dedicar a uma carreira literária, né, como escritor, eu adquiri aí, ao longo dos últimos anos, alguma experiência no planejamento, na organização e na realização de atividades culturais, de eventos, especialmente no âmbito da literatura. Então, por exemplo, em 2018 e 2019, eu integrava a equipe de uma revista literária, virtual e física, e a gente organizou uma casa na programação paralela da FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty. Então, foram eventos muito bem-sucedidos, com uma programação super dinâmica, que contou com debates literários, com outros tipos de apresentações artísticas, saraus, shows de música. Então, essa experiência, tanto na própria organização de atividades culturais, como no planejamento, como na curadoria e na própria linha de frente, digamos assim, porque eu também participei ali de atividades junto ao público, foi algo que chamou a atenção da diretoria da F, e aproveitando que eu estava de LIP, então, de certa forma, com um pouquinho mais de tempo, a diretoria me convidou para organizar, digamos, né, para coordenar essa retomada de atividades culturais. A diretoria atual da F assumiu já num momento complicado, né, de muita incerteza, né, no começo da pandemia. Então, primeiramente, as atividades culturais que vinham sendo realizadas e que já haviam um desejo de intensificar, multiplicar e diversificar, tiveram que ser paradas, né, tiveram que ser paralisadas. Em 2021, a diretoria entendeu que valia a pena retomar essas ações culturais, buscando um novo formato diante desse cenário que a gente tem vivido. E os desafios foram grandes, mas também propiciaram soluções interessantes. Nós buscamos conjugar o que era possível com o que era talvez diferente, né, o que não havia tanto disponível para apreciação do público. E, diante disso, privilegiamos, num primeiro momento, 4 tipos de ações, né, que foram lives de debates literários, que é uma coisa bacana, que não tem muito, né, especialmente é difícil de comunicar, as pessoas não ficam sabendo desse tipo de evento, então a gente achou que seria uma ideia bacana. Peças teatrais seguidas de um debate com o público, então esse foi o pulo do gato para a gente diferenciar o nosso trabalho daquilo que já tinha disponível durante a pandemia. Havia alguns espetáculos teatrais que estavam acontecendo por Zoom, mas poucos traziam esse bônus de um debate com a equipe que estava produzindo a peça. Então, achamos que seria também interessante esse formato. A Expo Foto Virtual, porque é uma ação clássica que vem sendo realizada há anos pela F, então adaptamos o formato para uma exposição virtual, que depois, né, agora com protocolos, estamos levando para o Clube da Barra, para uma exposição física. E uma outra atividade, né, que também foi muito demandada na pesquisa e que nós achamos que seria muito legal implementar e que permitiria ser feita virtualmente, que seria um curso de fotografia, ou talvez uns aulões independentes, né? Uma grande aula sobre enquadramento, depois uma grande aula sobre luz, sobre iluminação. Só que essa ação nós não conseguimos implementar, então a gente já está começando uma fase de planejamento das atividades culturais para 2022 e avaliando o que funcionou bem, o que pode ser aprofundado e o que pode ser diversificado. Então, por exemplo, aulas de fotografia são uma atividade que a gente quer muito implementar, porque a gente sabe também que o corpo funcional pediu. E a gente quer, agora, nesse momento, talvez sim embarcar, né, botar o pé em atividades de música ou atividades de dança. Inclusive porque a F, né, está num processo de estreitamento de relações com o Comitê da Cidadania. Então, por exemplo, para essa Expo Foto, que está, digamos assim, no finalzinho, né, agora com a exposição física no Clube da Barra,
foi construída a possibilidade de venda das fotografias impressas para quem se interessar. E todos os que se inscreveram na Expofoto, de partida, já abriram mão de qualquer remuneração, de direitos autorais, para que o lucro dessas vendas seja revertido ao Comitê de Cidadania. Então, a AF está também num processo, numa busca de se conectar cada vez mais ao comitê, e isso se aplica também no âmbito cultural. Quer dizer, que tipo de atividades, por exemplo, talvez as instituições apoiadas pelo Comitê de Cidadania possam apresentar ao público benedense e de que forma o público benedense pode apoiar essas instituições, pode apoiar ações culturais junto a essas instituições. Então, essa troca e essa proximidade está bastante nos nossos planos para 2022. A pandemia em si, ela pôs em xeque, digamos, né, a forma como a AF vinha realizando atividades culturais, que eram muito mais voltadas para dentro, para si mesmos, né, para o próprio público benedense. Então, se por um lado a pandemia trouxe desafios e trouxe limitações, ela quase que inevitavelmente nos conduziu para esse formato virtual que é por natureza mais aberto, mais democrático. Então, nesse ciclo de atividades, a Expofoto gerou uma galeria virtual que qualquer pessoa pode visualizar. E os debates literários e as peças teatrais também estão disponíveis no YouTube para qualquer pessoa visualizar. Agora o que se coloca é como retomar as atividades culturais sem voltar para a concha, né? Sem perder esse caráter de democratização, de ampliação de público que, de algum modo, a pandemia trouxe. Então, é uma equação que a gente ainda está resolvendo, né? Como aproveitar as potencialidades do virtual para alcançar um público maior, sem se restringir ao virtual, e aproveitando para, no retorno às atividades presenciais, fazer com que elas também se destinem, possam ser aproveitadas por um público maior. Isso, evidentemente, depende de espaços, né, onde a gente possa ter essas atividades culturais realizadas, depende também de comunicação, né, como que a gente pode comunicar ao público carioca ou, eventualmente, de outras cidades, por exemplo, Brasília, Recife, São Paulo, onde a gente também tem representação, como que a gente pode comunicar à população desses lugares que está rolando uma atividade cultural, que é promovida pela AF e que é aberta a todo mundo. Isso está na nossa lista de tarefas a equacionar